Nossa identidade está em Cristo e nós seremos transformados nele. Exatamente essa esperança de todos aqueles que confiam em Jesus. É importante pensarmos nesta manhã que nós somos filhos amados do Senhor e que estamos ancorados pelo seu sangue no próprio Pai, pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nos resgatou e nos transformou, nos deu uma nova identidade, uma nova transformação aconteceu em nossa vida pelo poder de Jesus naquela cruz. Precisamos entender isso e precisamos entender, sobretudo, que somos filhos de Deus e também seremos transformados. Por isso que eu quero ler com você, basicamente, um texto que traz à tona essa realidade de filiação, de entendimento que temos um Pai e somos filhos, mas não apenas filhos, filhos amados. É exatamente isso. Você é uma filha amada do Pai Celestial, você é um filho amado do Pai Celestial. Por isso que, lá em 1 João, no capítulo 13, versículo 2, aquele evangelista do amor, conhecido como o discípulo que estava mais próximo de Jesus, João era aquele que colocava a sua cabeça no ombro, no peito do próprio Jesus. Existia um elo de ligação entre Jesus e João. Por isso que ele escreveu aquelas 3 cartinhas tão amorosas. E nessa primeira carta, no capítulo 13, verso 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele assim é, como ele é. Você crê nisso? Você crê nessa promessa? Você acredita que, de fato, isso vai acontecer? Transformação, uma vivência com o próprio Pai, porque somos filhos. Entendimento de que as promessas do Pai estão repousadas sobre cada um de nós como filhos. Precisamos entender isso. Por isso que nesta manhã eu quero refletir com você sobre alguns ensinamentos que tem nesse texto e que João trouxe para nós como resultado de uma vida de filiação e de comunhão com o Pai. A primeira delas é que já somos filhos de Deus, mas que ainda não vimos a plenitude do que seremos. Você não tem ideia do que você vai se tornar plenamente com Ele quando você estiver eternamente com o Pai. Você não tem ideia. Por isso que a Bíblia diz que aquilo que não passou a mente, aquilo que não desceu ao coração, aquilo que nunca o ser humano imaginou, foi o que Deus reservou para cada um de nós que somos filhos. Apenas espere pacientemente e confiante de que nessa transformação você vai ser plenamente visionário da grande promessa, porque vemos em parte e em parte profetizamos, mas vai chegar um dia que de fato veremos o nosso Pai como de fato Ele é. Há um processo também divino em andamento, e no tempo certo, quando Cristo voltar, seremos transformados e semelhantes a Ele mesmo. A grande questão é: será que eu vou permanecer firme nesse processo que Deus já estabeleceu para mim? Eu preciso crer nisso, acreditar de todo o coração que o Senhor tem algo muito superior para mim, lá do outro lado, e que eu não vou trocar aquilo que Ele já guardou para mim na eternidade por algo fluido, algo que está surgindo, algo volúvel, mas que é passageiro, que está aqui nessa terra. Não vou trocar, porque o que é eterno supera o passageiro. Outra lição também que a gente tira desse texto
1 João capítulo 3, versículo 2, é que essa promessa nos dá esperança e nos fortalece para vivermos conforme o chamado de Deus. Será que eu estou pronto para viver segundo o que Ele formatou para a minha vida, segundo a sua vontade, segundo aquilo que Ele designou para mim? Será que eu estou pronto para obedecer? Independente do que vai me custar, eu vou obedecer ao Senhor? Eu preciso entender que a esperança nos leva à perseverança, à confiança e à consciência de que estamos diante de uma jornada e que o final dela será uma eternidade plenamente debaixo da graça, do amor e do favor de Deus, e que nós seremos uma nova pessoa, uma transformação completa, mente, corpo, tudo que está em nós será transformado em semelhança ao Senhor. Embora enfrentemos dificuldades e dores e angústias, mas tudo isso vai ter um fim. E você será curado e curada de tudo aquilo que te traz angústia e dor também. Sabemos que nossa identidade está assegurada em Jesus. Você tem uma nova identidade gerada lá na cruz do Calvário. Tudo já foi consumado. Quem disse foi o próprio Jesus. Tudo está consumado. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E quando Ele fez isso, houve um quebrantamento, houve uma ruptura, houve uma transformação. Todos aqueles que creem nisso agora têm uma vida eterna, têm uma vida totalmente conectada com o Pai. Nova identidade significa uma nova natureza, um novo DNA, o DNA do Pai. Deus está nos moldando a cada dia, nos preparando para o momento em que o veremos face a face. Como é que está o seu coração? Será que você está com aquela expectativa boa de encontrar o Pai face a face? Entrar com Ele naquele lugar que Ele preparou, mas sobretudo, estar com Ele eternamente. O Senhor está nesse processo te moldando, te preparando, te revestindo para que você esteja eternamente com Ele. Por isso, não lance suas armas fora. Não desista. Não fique triste, não fique desencorajado, porque o Senhor tem algo muito melhor para você. Viver como filhos de Deus significa buscar crescer espiritualmente, abandonar o pecado e também se apresentar com o caráter de Cristo por onde quer que você esteja. Em qualquer lugar que você chegar, você vai refletir o próprio Jesus em você. Portanto, que nesta manhã você encare esse desafio como sendo algo que Deus esteja trabalhando no seu caráter para que você esteja aperfeiçoado naquele grande dia. Por isso, a transformação já começou agora, nesse processo, mas será concluída quando estivermos na glória, na presença do Senhor. O processo já começou agora de eternidade e nós devemos entender isso, e quando entendermos isso completamente, seremos transformados, seremos impactados. A nossa mente vai receber uma transformação, uma metamorfose, que a gente vai compreender aquilo que Deus já preparou do outro lado. Isso deve nos motivar a viver debaixo da santidade, da esperança e, sobretudo, debaixo de uma fé pautada no Filho de Deus. Quero aqui ressaltar 3 elementos práticos para a nossa vida, para que a gente atue e espere aquele grande dia. O primeiro, viva como filho de Deus agora. Denuncie a sua identidade, a sua filiação com esse Pai Celestial, fazendo com que outras pessoas enxerguem Cristo em você, porque isso é a esperança para a glória que vai acontecer em nossa vida. Por isso que lá em Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então há uma conexão entre o Espírito de Deus com o nosso espírito. E nós temos plena certeza, entendendo que somos filhos, porque há
esse amparo, esse selo que verifica que nós somos filhos. Porque uma vez confessamos, deixamos o pecado e seguimos ao Senhor. Em segundo lugar, busque refletir a imagem de Cristo. Embora ainda não sejamos perfeitos, mas estamos num processo de perfeição, em que em Cristo nós estamos separados e guardados para aquele grande dia que o veremos face a face. 2 Coríntios 3,18, olha o que diz a palavra de Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados da mesma imagem, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Estamos sendo moldados pelo Senhor, transformados para aquele grande dia. Ele está ornamentando a nossa vida, para que naquele grande dia estejamos com ousadia diante dele. E em terceiro e último lugar, espere com esperança pela volta do Messias, pela volta do próprio Jesus. Esse que está para vir e nos levar eternamente para ele. Filipenses 3, 20 e 21, para a gente encerrar. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. A palavra hoje é transformação. O texto que eu quero que você leia completamente está lá em 1 João, você vai ler do verso 1 ao verso 10 do capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso de 1 a 10. E medite nisso, porque Deus tem algo profundo a tratar com você. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque a promessa é clara sobre nossa vida e que o Senhor, Ele vai nos transformar à Tua imagem, à Tua semelhança. Estamos em processo de transformação e que essa esperança esteja em nossa vida e que nós possamos, Senhor, entender esse propósito, que o Senhor estará conosco eternamente. Nos ajuda, nos guia e nos protege, pelo nome de Jesus. Amém.